Vamos no Evangelho de João e hoje iniciaremos aqui um novo capítulo, tá? Capítulo 17 de João, tá? Então abra aí no Evangelho de João, capítulo 17. Os versos que serão pregados aqui nesta noite serão os versos 1 a 5. Então você pode abrir sua Bíblia em João, capítulo 17, verso 1 a 5. Esses serão os textos trabalhados nesta noite. A primeira leitura que farei aqui está na versão King James, na exposição ao passo para João Ferreira de Almeida, tá bom? Diz o seguinte a palavra de Deus. João 17, verso 1 a 5. Essas palavras Jesus falou e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Verso 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Verso 4. Eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me destes para fazer. Verso 5 e último. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Até aqui. Que o Espírito nos conduza, amados. Vamos orar pedindo isso, para que a sua palavra realmente venha de encontro ao nosso ser, aos nossos corações, nos santifique, gere fé naqueles que ainda são contrários, que Deus salve as pessoas através da pregação da palavra, porque estamos falando diretamente da obra de Cristo. Amém? Ore nesse momento, vamos buscar ao Senhor. Eterno Deus e Pai, eu quero neste momento louvar ao Senhor pelas Escrituras que estão aqui, Deus, diante de nós, pela sua santíssima palavra. Eu quero agradecer a Ti por tamanho feito de preservação e de caminho revelado, Deus, a nós. Neste momento estamos aqui, Deus, prontos para ouvir a Tua voz. Só que dependemos da verdadeira aplicação e entendimento, dependemos da ação do Teu Espírito. Porque Ele é quem nos guia na verdade. Que o Senhor, Pai, santifique a sua igreja por meio da palavra. Que o Senhor gere fé nas pessoas. Quanto a mim, Deus, o expositor dessa palavra, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Que o Senhor me conceda graça, perdoe os meus pecados, que são muitos. Mas que nesse momento, Deus, o Senhor venha ao nosso encontro e que possamos estar atentos àquilo que o Senhor falar. Me ajude e ajude os meus irmãos. É o que eu te peço agora, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. O tema da minha mensagem aqui é bem sugestivo, é a oração sacerdotal. Então nós começaremos a abordar a oração sacerdotal. Por que sacerdotal? Porque nós temos um grande sumo sacerdote. E quem está aqui intercedendo é Cristo, esse grande sumo sacerdote. Aqui nós já temos uma amostra de como é essa intercessão, como é essa representatividade de Cristo. E ele faz nesta oração. Podemos então olhar para o capítulo 17 e entender um pouco melhor o que é o pacto da graça. O que é este pacto onde Cristo é o representante de um povo?
nós podemos olhar nessas palavras do capítulo 17. Que você esteja atento, porque se você crê em Cristo, então é sobre você que ele falará, a obra que nos remiu. E também é um chamado para aqueles que ainda não creem. Olhar para a obra de expiação, olhar para a obra redentiva, planejada pelo Pai, executada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo em nós. É uma oração que veremos. Seu tema, do começo ao fim, é a missão de Jesus Cristo. Do começo ao fim. E seus seguidores na terra, porque ele orará pelos seus seguidores, pelos seus discípulos. E também até a glória de Deus. Contudo, embora a oração revele uma maravilhosa unidade, uma unidade tão orgânica e real que podemos discernir 3 movimentos dentro desta oração. Vocês irão perceber, irmãos, nas pregações subsequentes, a partir de hoje, que Jesus faz uma solicitação, primeiramente a respeito de si próprio, sobre a sua obra. Isso veremos hoje do verso 1 a 5. Num segundo momento, nós veremos ele orando pelos seus discípulos, dos versos 6 a 19. Ele dirige suas palavras ao Pai pelos seus discípulos. E isso inclui nós, que cremos, os discípulos de Cristo. Em terceiro momento, ele fará uma oração dentro desta unidade, uma oração só. Ele pedirá pela igreja. Ele falará a respeito da igreja no âmbito universal, todas as igrejas de Cristo, todo o seu povo reunido. E isso veremos dos versos 20 a 26, aonde encerra o capítulo 17. Amados, primeira coisa que vem à mente, esta oração é um modelo de oração para nós, como a do Pai Nosso? Sim e não. Por quê? De certo modo, sim, porque esta oração indica que a glória de Deus deve ser o propósito de nossas petições. Cristo está nos dando um exemplo que os nossos pedidos e orações devem ter uma finalidade e um propósito. Qual é? A glória de Deus. Honrar a Deus com seus pedidos. Buscar fazer a sua vontade e não a nossa. E ela também mostra que devemos orar não só por nós mesmos, mas também devemos orar pelos outros. E Cristo faz isso, ele ora pelos outros. Ele intercede, dando para nós um belo de um exemplo. Em um sentido mais profundo, porém, esta oração é do grande sumo sacerdote, nós não somos. Jesus Cristo. E jamais poderá tornar-se um modelo para as nossas orações, porque nós não estamos em pé de igualdade com Cristo. No conjunto, ela é ímpar. A respeito desta oração, Jesus nunca disse, vocês devem orar de acordo com estas palavras. Diferentemente com o que ele faz no Sermão do Monte, quando ele apresenta para os discípulos a oração do Pai Nosso. Ali ele traz tópicos sobre o que deve conter em nossas orações. Então, respondendo à pergunta aqui que eu fiz diante desta oração, é um modelo? Devemos seguir? Sim e não, dentro dessas especialidades. Ela é singular, amados, nos seguintes aspectos. Preste atenção. Primeiro, seu autor é a segunda pessoa da Trindade, que assumiu a natureza humana. Ela também é dirigida ao próprio Pai, santo e justo, de Cristo, a primeira pessoa da Trindade. Ela não contém nenhuma confissão de pecados, porque em Cristo não foi encontrado engano, não foi encontrado pecados, manchas. Ele é o Cordeiro perfeito. Nós, nas nossas orações, prioritariamente deve conter o quê? Confissões de pecado. Perdoe-nos a nossa culpa. Você tem culpa? Sim. Então você recorre a Deus para perdão dos seus pecados em Cristo. Não é o caso aqui do grande sumo sacerdote. A oração é caracterizada pela consciência perfeita, de obediência perfeita do Filho. Ao quê? À vontade do Pai. O contraste desta oração com a que Jesus ensinou lá, como estou dizendo, em Mateus 6, verso 12. E esta oração também contém solicitações em lugar de petições. E veremos isso.
Porque o que temos aqui, amados, é um acordo entre a Trindade. Eu falei aos irmãos que analisar o capítulo 17 é ter um entendimento maior sobre o pacto da graça. Por quê? Nós estamos falando aqui, segundo as palavras de Jesus, que ele já concluiu a obra. E que obra é esta? Redimir um povo, através do seu sacrifício. E quando que isso foi planejado? Antes da fundação do mundo. Então nós veremos nas palavras de Cristo hoje indícios de que essa obra redentiva, ela foi planejada e foi executada pelo seu povo eleito. Então não temos aqui petições ao Pai. Ele está solicitando que aconteça aquilo que foi determinado, diferente de nós. Nós pedimos ao Pai. Para entender melhor, vamos entrar no texto, utilizando agora João Ferreira de Almeida, tá? Revista atualizada, a ARA, e você pode acompanhar na sua Bíblia. Verso 1. Depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o Filho te glorifique. A primeira coisa que eu destaco aqui é o que João nos fala, que Cristo, depois de assim falar, o que isso nos apresenta? Depois de assim falar, então ele está dizendo que é algo que vem em ocorrência do que ele já veio falando. Ou seja, que o contexto ainda não mudou. Aonde que Cristo está com seus discípulos? Ainda no cenáculo. Ele está no cenáculo naquele contexto de Páscoa, onde ele celebrou a última ceia com os discípulos. E se você parar para pensar, isso está ocorrendo desde quando? Quando que foi inserido esse contexto, esse pano de fundo de ceia? Capítulo 13. Nós já estamos no capítulo 17. Do capítulo 13 até o 17, ele está com os seus discípulos no cenáculo, lhes instruindo, fazendo predições, consolando os discípulos e agora, para encerrar, fazendo uma oração. Amados, o próprio apóstolo João indica essa ligação quando combina o discurso e a oração nas palavras: estas coisas disseram Jesus. A oração pode ser vista como a consumação dos discursos. Porque veremos que ao iniciar essa oração, ele está o quê? Concluindo tudo que ele disse aos discípulos. Isso é muito interessante. Porque ele consolou seus discípulos. Ele forneceu informações futuras, predições. E como que ele conclui tudo? Com uma oração. Nos mostrando total controle dos fatos ocorridos de alguém que determina. De que está no controle de alguém. E esse é o nosso Deus. A palavra falar aqui, olha, isso me chamou a atenção. Depois de assim falar. A palavra falar vem do grego laleu. E este é um verbo que está no indicativo. E engraçado, está no aoristo. Está indicando que ele falou, mas o verbo aoristo não traz questão de tempo, irmãos. Traz uma ideia de que aconteceu quando não se sabe. Então parece que é algo que mantém-se ocorrendo. Esta fala. E diz que Jesus levantou os olhos ao céu e disse, continuou falando. O verbo também levantar aqui, da palavra grega epairo, que é içar, levantar para cima. Cristo direcionou o seu olhar para cima. Também está no indicativo aoristo. O que significa isso? Por que João colocou tanto o falar quanto o olhar para o alto em uma questão sem tempo? Uma questão que não traz tempo determinante. Quando que ele fez isso? João utiliza esses verbos neste emprego de palavras justamente para nos mostrar que Cristo estava sempre falando sobre as coisas do alto e direcionadas ao Pai.
que a cada momento da sua vida, ele estava com seu pensamento conectado e falando aquilo que foi determinado pelo Pai. Cumprindo exatamente a obra da redenção. A partir deste ponto, irmãos, nós temos um alerta e um ensinamento para todos nós. Que a nossa atitude tem que ser a mesma do que a de Cristo. Quais são as exortações bíblicas neotestamentárias para o povo cristão? Orai sem cessar. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Seja o falar de vocês santo. Falem sobre salmos, cantem salmos. Ou seja, o simples emprego dessa atitude que Cristo está tendo aqui, empregado no aoriço sem tempo, nos dá um exemplo. Que o nosso falar tem que ser um falar constante sobre as coisas do alto e direcionadas a Ele, conforme a vontade do Pai. Somadas as duas atitudes de Jesus, é demonstrada pelo autor que Jesus estava em constante oração e sempre se dirigindo ao céu seus pensamentos. Cada passo, cada execução era uma oração. Cada passo, cada palavra. E você percebe, segundo os relatos dos evangelhos, que Jesus não era alguém que ficava gastando palavras. Já ouviram essa expressão? Você fica gastando palavras. Tudo que Cristo disse foi em total obediência ao plano redentivo. Ele não veio aqui para ficar contando piadas. E eu já vi pastores falando que nos evangelhos tem muita piadas, ironia. E eu ouço essas coisas, eu fico totalmente, amados, indignado com isso. Cristo não era um homem. Isaías diz que ele era um homem de dores. Um homem experimentado na aflição. Um homem com um objetivo muito bem traçado. Cada momento de Cristo nessa terra foi em obediência ao Pai, irmãos. Cada atitude, cada execução era uma oração. E em conformidade com este plano do Pai. Isso demonstra que devemos percorrer, como devemos percorrer este caminho da nossa vida. Nas pegadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, amados, não devemos estar envolvidos em vãs conversações. Nós devemos viver como um povo cristão. Um povo que se preocupa em executar a vontade de Deus nesta terra. Fazer a obra do Pai. Se você está vivo ainda, é porque você tem algo ainda a fazer. Em detrimento ao quê? A vontade do Criador. Como que eu descubro essa vontade do Criador? Nas Escrituras. Orando em conformidade a elas. Conhecendo elas. Conhecendo as palavras do Pai. Cristo falava somente de acordo com isso. Ele agia de acordo com isso. Com a vontade do Pai. Por isso, auristo. Uma atitude que não tem tempo. Mas era constante. E ele diz, Pai, é chegada a hora. A expressão a hora chegou, o que ela significa? Já foi utilizada. Mostra mais uma vez que Jesus está consciente de que todos os acontecimentos da redenção e todo acontecimento na história há um momento estipulado no decreto eterno. Porque uma pergunta que você tem que fazer ao texto, como que ele diz, é chegada a hora? Como ele sabia que era aquele momento, porque estamos aqui prestes ao que? A crucificação. Estamos caminhando, momentos mais tarde aqui, ele vai sair do cenáculo, ele vai sair desse contexto, e ele vai ser o quê? Traído e entregue na mão dos sumos sacerdotes, para a crucificação. E ele diz, é chegada a hora. Falando com a professora de gramática aqui, eu falando, professora, ela tem um problema. Ela nasceu com um problema congênito. E o pai dela falava absurdos para ela. Espírita,
Fala, isso aí que você está passando é porque você matou alguém na outra vida. Aí eu queria saber como ele descobriu isso, né? Como ele descobriu isso? E amados, isso colocou um peso sobre a vida dela. Ela se sentia culpada por isso. Olha que absurdo. Colocar um peso sobre a vida da pessoa com uma inferência sem embasamento nenhum. Que absurdo. Entra no que estudamos aqui. Escravizando a consciência das pessoas. Enganando as pessoas. Colocando peso sobre as pessoas. E eu citei para ela aquele jovem cego de nascença. Estão lembrados? Quando os discípulos perguntam, quem pecou? Lembram disso? Os pais ou ele? Para que ele esteja assim. O que Cristo responde? Ninguém. Nem ele, nem os pais. Essa doença é para quê? Para a glória de Deus. Aquela professora, se eu não me engano, 12 minutos ela ficou sem oxigenação. Ela ficou um período sem oxigenação. Período longo, quando nasceu. Ela nasceu com 6 meses de idade. E por faltar essa oxigenação, ela teve uma paralisia de um lado do corpo. Hoje ela é professora de português. E não é pelas cotas, irmãos. Especiais. Ela fez concurso e competiu com pessoas normais. As pessoas olham para ela, o médico disse isso, ela me contando. O médico falou para ela, você é um milagre de Deus. O que eu trouxe a atenção dessa mulher é para que todos os fatos que ocorrem, assim como estamos no texto, é chegada a hora, todos os fatos que ocorrem são determinados por Deus. Tudo. Inclusive a doença que para você é ruim, mas é para a glória de Deus. Por mais que você não entenda, porque a cruz, olhando de fora, sem o entendimento de redenção, é algo bom ou ruim? Até mesmo que os discípulos não entendiam. Eles não queriam. Pedro tenta impedir Jesus. Eles não entendiam. Porque eles olhavam a cruz apenas como algo ruim. Mas Cristo está dizendo aqui, é chegada a hora. E ele diz isso falando com quem? Com aquele que determinou esse momento. Amados, fica óbvio a partir do contexto que Jesus não estava pensando apenas na hora da sua morte, mas na total consumação do seu ministério terreno. Ele está falando aqui, chegou a hora do quê? De morte, ressurreição, ascensão e a sua ida final para o Pai. Tanto que ele vai falar sobre a glória que ele tinha antes. Ele está falando do apanhado total da obra redentiva. E não só uma parte. E nós devemos olhar os fatos, amados, em tudo na nossa vida, através de um olhar macro. Através de uma obra completa. Você deveria perguntar a Deus, orar, colocar os seus olhos ao alto, falar com Deus e perguntar, por que eu sou pai? Por que eu sou mãe? Por que eu estou nesta igreja? Qual é a sua vontade, Senhor? O que o Senhor deseja da minha vida? Porque certamente você deve buscar isso para glorificar a Deus. E ele diz, glorifica a teu filho. No pensamento de Jesus, o sofrimento e a glória resultantes desse sofrimento caminham juntos. Esse homem, amados, está caminhando aqui, está preparado para ser entregue e ser esmagado. Receber a ira de Deus sobre aquela cruz, sobre o seu corpo. E ele está dizendo que isso é glória. A palavra grega aqui é doxazo. Ele está falando aqui, dê louvor, exalte, amplie, transmita glória, torne excelente. Quem? O teu filho. Como que Cristo se tornou excelente? Como que essa glória foi manifesta aos homens? Através da morte. Cruz, instrumento de morte. Por que as pessoas gostam de assimilar exaltação, alegria,
somente com coisas boas, agradáveis aos olhos. É muito fácil você falar glória a Deus quando você recebe um novo emprego, onde você vai receber mais. Quando que você diz glória a Deus quando você é demitido? E quem disse que não está em pé de igualdade? Porque os dois fatos, tanto ser admitido quanto ser demitido, está no controle de Deus. Nós estamos falando do fato mais dolorido, estamos falando do ato de maior sofrimento que já se existiu na face da terra. A crucificação de Deus, Cristo Jesus. E ele chama isso de glória. Glorifica, porque está falando da sua morte. É chegada a hora do quê? Da consumação desta obra. Glorifica teu filho. Essa hora, irmãos, era um momento de crise. Era a hora em que o Filho do Homem findaria seus labores ao fazer o único e exclusivo sacrifício de expiação. A hora do cumprimento das profecias, de tipos e de símbolos. É hora do véu se rasgar e o livre acesso ao trono de Deus estar totalmente aberto para os seus filhos. A hora do triunfo sobre o príncipe do mundo. A hora da destituição da antiga aliança e a instituição da nova aliança. É hora de alegria através do sofrimento. E ele complementa: glorifica teu filho, para que também o filho te glorifique. Com isso, o Pai seria totalmente glorificado no Filho. Jesus é glorificado quando o resplendor de seus atributos é demonstrado. Certamente, amados, que na cruz de Cristo e também na coroa, vemos essa glória. Sabe o lugar onde você consegue observar os atributos de Deus por completo? Na cruz. Na cruz você vê a ira de Deus. Na cruz você vê a justiça de Deus. Na cruz você vê a santidade de Deus. Na cruz você vê a bondade de Deus. O amor de Deus. Na cruz você enxerga todos os atributos de Deus. É o meio que ele deu para os homens olhar para ele e reconhecer que ele é Deus. A cruz. E como foi isso? Através de derramamento de sangue. Através do sofrimento do Filho. A cruz é o ato mais complexo e mais sublime que se existe para todos os seres humanos. Somente com a fé dada por Deus você consegue completo entendimento do que aconteceu ali. A cruz do Calvário. Para que também o Filho te glorifique. Na cruz, vista como sendo a culminação clímax de toda a obra da redenção, pela qual ele salva seu povo, o Filho manifesta sua perfeita obediência, seu infinito amor pelos pecadores e o seu poder sobre o príncipe deste mundo. Essa obediência, esse amor e esse poder redundam em glória para si mesmo. Nós vemos aqui, amados, a perfeita unidade entre a Trindade. Nós estamos vendo um diálogo, e é aqui onde os unicistas perdem todo espaço. Aqueles que não creem na Trindade. Cristo está dirigindo as suas palavras a Deus. Ele não está falando consigo mesmo. Tanto que ele vai utilizar aqui pronomes. Ele diz eu. Glorifica o teu filho. Ele usa pronomes indicando na primeira pessoa. E se referindo ao Pai como uma segunda pessoa. Quando Jesus acrescenta para que o Filho possa te glorificar,
Ele mostra que sua oração não é uma oração egoísta. Jesus quer ser glorificado para que, por meio dessa glória, ele possa glorificar o Pai. Enxerga a perfeita unidade da Trindade? A cruz e a coroa, porque é o sofrimento, a morte e a glória, revelam não apenas as virtudes do Filho, mas também as do Pai. Todos os atributos divinos alcançam plena expressão aqui. Verso 2. Cristo continua a dizer ao Pai: assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos aqueles que lhes tens dado. Aqueles que lhe tens dado. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, o que Cristo está dizendo aqui, amados? Que o Pai concedeu poder ao Filho, autoridade ao Filho, nesta terra, para salvar o povo. Ao recompensá-lo por sua obra. O glorifica, e essa ação está em harmonia. Note que, qual é as primeiras palavras deste verso? Assim como. A dádiva ao Filho da autoridade sobre toda a carne. Isso está claro pelo fato de que os que são salvos são reunidos de todas as tribos, línguas, povos, nações. Este ensino é consistente com o Evangelho, irmãos. É o próprio Evangelho. Portanto, o próprio Cristo. E quando ele fala assim como, esta glória que ele está pedindo através da morte, através do sofrimento para a salvação, ele está colocando em pé de igualdade, irmãos. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne. Ou seja, amados, a glória de Deus, ela foi vista expressamente na vida de Cristo. E não só na cruz. Por isso que ele diz que o julgamento já chegou àquele mundo. Aquele que crê já está salvo, e aquele que não crê já está condenado. Os homens não são indesculpáveis, irmãos. Ainda mais pelo Filho de Deus ter pisado nesta terra e ele mesmo anunciado a mensagem. O autor de Hebreus vai dizer que ele é a verdadeira expressão, a expressão exata do ser de Deus. O que isso significa? Que olhar para Jesus é olhar para Deus. Mas como homem, pastor? Sim. Não foi encontrado pecado. Nada. Perceba, a palavra assim como lhe deste, ele mais uma vez confirma a declaração de que ele nada pede senão o que é agradável à vontade do Pai. Assim como lhe deste. Assim como foi planejado, assim como foi determinado. Como é a regra constante, orar, não para pedir mais do que Deus graciosamente outorga ou concede. Nada é mais contrário à razão do que depositar na presença de Deus tudo o que escolhemos. Deus, assim como o Senhor tem determinado, assim como está no seu plano, como eu devo agir? Buscar a vontade do Pai para as nossas vidas é andar em conforme aquilo que Ele determinou, amados. Não deve se existir um dia que você não ore nesse sentido. Deus, estou saindo de casa, estou indo trabalhar. Tenho um dia inteiro pela frente. Ou seja, o que tem por detrás deste dia? E Cristo nos informa no Sermão do Monte também para vivermos um dia de cada vez. Basta cada dia seu mal. Naquele dia terá diversos decretos que você deverá passar. Como você passará por isso? Você deve buscar a glória de Deus em cada ponto determinante, em cada acontecimento da sua vida. E não viver como você acha que é melhor. Lhe deste autoridade sobre toda a carne. A expressão carne aqui, amados, é um hebraísmo que indica todo o povo. Ela enfatiza a fraqueza do homem, como ele é por natureza.
Não apenas são todos os eleitos reunidos de todas as nações. Esse poder que foi conferido a Cristo não é somente sobre os eleitos, mas toda a carne. Tudo. Mas, amados, a fim de reuni-los, Jesus verdadeiramente recebeu autoridade sobre todos, sem exceção. Aqui está um ponto onde muitos se perdem. O sacrifício de Cristo, a obra redentiva determinada pelo Pai, é suficiente para todos os homens? Sim, está aqui. Ele tem autoridade. Ele tem as chaves do inferno. Ele é a porta do aprisco. Ele tem autoridade sobre toda a carne. O sacrifício é suficiente para toda a carne? Sim. Todos os homens? Sim. Mas significa que será para todos os homens? Não. Porque só vem a mim aquele que o Pai o atrair. Aquele que recebe a fé. O que é a fé? Conforme Efésios capítulo 2. Fé é dom de Deus. O que é dom? É dádiva. É graça. É favor imerecido. Você não fez nada para receber. Deus te entregou a fé. E assim podemos olhar para Cristo, se achegar a Ele e nos refugiar na sua obra. Veja, por exemplo, Mateus 11, 27, a autoridade de Cristo sobre todas as coisas. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece ao Filho a não ser o Pai. E, tem uma partícula E, aqui uma conjunção. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e, mais uma, aqueles a quem o Filho, olha só, o quiser revelar. Cristo tem autoridade sobre tudo. Ele é quem determina. Ele é o grande juiz. Ele voltará no trono de ira para julgar povos e nações. Por quê? Que ele julgará todos os povos. Por que toda a alma será colocada em vida? Por que todos se apresentarão diante de Cristo, perante Cristo? Porque Ele tem autoridade sobre toda a carne. Prestaremos contas. Mas que tipo de contas, que tipo de satisfação você dará sobre a sua carne? Sobre a sua vida? Como você se apresentará a Cristo? O que você dirá a Ele? Ele terá autoridade. E Ele te julgará. Você crê em Cristo? Você crê em Cristo? A sua carne está sujeita a Ele. Creia e viva. Esse é o único caminho. Olha o que ele diz no complemento do verso 2. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. Aqui nós temos uma doutrina muito importante. Doutrina da eleição. Bíblica. Claro. A salvação é para quem quer? Está escrito isso aqui? Para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. Amados, aqui está a amplitude, o desígnio da expiação. A expiação dos pecados está designada aqui. Está concluída. Está direcionada para um nicho, para um grupo de pessoas. Quem? Aqueles que foram dados a Cristo. Não obstante, restritos, fica óbvio pelas palavras, a fim de que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Talvez esteja assim a sua versão. Jesus está se referindo a todos aqueles que lhe foram dados no decreto eterno da eleição. Cristo está se referindo ao plano redentivo, antes da fundação do mundo firmado.
A salvação não está disponível para quem quer. Pelo contrário, aqueles a quem tem sido dado. Essa é a soberania de Deus. Essa é a autoridade da carne. Falar que é o homem que escolhe a Cristo e que pode adquirir a salvação por si só, é dizer que Cristo não tem autoridade e que sim o homem tem autoridade. O que ele diz? Vamos resgatar? Capítulo 10. A partir do verso 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, haverá um povo eleito, haverá um povo cuidado pelo bom pastor. Por isto, o meu Pai me ama, porque dou a vida para que possa tomá-la novamente. Nenhum homem a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, e tenho poder, olha só, tenho poder para dar, e tenho poder para tomá-la novamente. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Aonde foi firmado isso? Ele entregar a sua própria vida pelas suas ovelhas e ele ter essa autoridade. E as ovelhas, amados, se vocês continuarem a leitura no capítulo 10, você vê que elas foram dadas a Cristo. O Pai as deu. O Pai as entregou. E é justamente o que estamos vendo aqui neste verso novamente. Novamente. Verso 3. E a vida eterna é esta, Cristo diz, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. A vida eterna é essa. Nós temos aqui então uma designação do que é a vida eterna. O que é a vida eterna? Está aqui. Essa é a resposta. Meu cunhado brinca comigo que antes de eu me aprofundar, né, quando eu comecei na fé, ele falava, o que você vai fazer no céu lá? Eu falava, tem uma rede lá, eu vou tomar uma água de coco, né? O que você pensa sobre a vida eterna? Eu dava essa explicação, ir para um lugar, ficar tranquilo, debaixo de uma sombra, e eu vou ficar lá. Isso não é vida eterna, que eu pensava. O que é vida eterna? Que te conheçam a ti como único. Qual mandamento está aqui? Dos 10. Hã? Qual? Qual que mandamento é esse? Amar a Deus acima de todas as coisas? Primeiro mandamento. Primeiro mandamento. Está aqui, ó. Como o único Deus verdadeiro. E não só. E a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. O que os judeus faziam? Conheciam Deus verdadeiro? Né? Segundo eles falavam. E era só Deus. Um povo monoteísta. E fizeram o quê? Com o complemento da oração do verso 3? E a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste, o que eles fizeram com o filho? Reconheceram ele como filho de Deus? O mataram. Foram salvos? Amados, a vida eterna, por meio da qual tanto o Pai quanto o Filho são glorificados, manifesta-se no verdadeiro conhecimento daquele que enviou. E não só o que enviou, mas o enviado. Vida eterna é conhecer quem enviou, o porquê ele enviou, e assim você conhecerá ele melhor, pelos seus motivos, a sua vontade, e o enviado. Só existe salvação quando o objeto da fé está dentro desses limites aqui. Amados, o versículo 3 mostra quão maravilhosa é a vida eterna.
Conhecer o Pai e Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o único caminho para o Pai. Ele disse isso no capítulo 14, verso 6. Não se refere meramente ao conhecimento abstrato, mas ao prazeroso reconhecimento de sua sabedoria, alegre aceitação de seu amor e comunhão íntima com sua pessoa. Me chamou muita atenção esse texto. Porque antes, vocês percebem, irmãos, que antes dele falar sobre o que é a vida eterna, ele falou como que isso acontece, qual que é o caminho? É dado. Quando ele fala que é dado, ele está destacando o que é a soberania de Deus. Conhecer o único Deus verdadeiro é reconhecer que esse Deus é soberano e é absoluto. Tá? Olha as palavras do próprio Cristo. E por que nós cremos nas doutrinas da graça, irmãos? Não é o que o pastor André acha. Não é o que nós inferimos da nossa mente. Olha a construção das palavras, a narrativa aqui de João sobre o diálogo de Cristo com Deus em sua oração. Muitas pessoas abominam as doutrinas da graça. Abominam a doutrina da eleição. Mas eu quero ver essas pessoas arrancarem esses textos daqui. Tem como? Tá? Tá aqui, irmãos. Como que eu conheço o único Deus verdadeiro? O que é conhecer o único Deus verdadeiro, irmãos? É conhecê-lo através dos seus atributos revelados nas Escrituras. E sujeitar-se a Ele. Porque muitas pessoas têm até um conhecimento de quem Deus é. E falam, não, realmente, Deus é assim. Mas não tem a capacidade de se sujeitar a Ele e entrar em um relacionamento com Deus. É diferente. Esse conhecer aqui é um conhecer relacional. Esse conhecer não é só um pensamento abstrato, mas sim um de envolvimento com Deus. Conhecer quem envia e conhecer o enviado. E a Jesus Cristo, aquele que tu enviastes, para conceito Jesus como aquele que foi enviado do alto. Veja sobre, amados, por exemplo, no 3,17, 5,36, ele falou sobre esse envio diversas vezes. Note também o título completo, Jesus Cristo. Você percebe como que ele se refere a si mesmo, Jesus aqui? Ele poderia falar assim, como enviaste seu filho. Correto? Ou conheçam o Filho. Mas ele fala, Jesus Cristo. O nome que ele recebeu de seus pais. Com Cristo, o ungido. Aquele que é enviado. Ou seja, conhecer o enviado é você conhecer ele na sua natureza humana e na sua natureza divina. Esse é o conhecimento que nós temos que ter de Cristo. Deus, através dos seus atributos revelados nas Escrituras, a sua soberana vontade, a sujeição a Deus, o único Deus, e conhecer a Jesus Cristo, o homem Deus. Essa é a obra, porque amados, se nós não entendermos que a humanidade de Cristo foi totalmente importante para a obra redentiva, porque não se crucifica um espírito, se crucifica alguém que tem carne, alguém que tem um corpo. E Cristo tomou esta forma, a forma de servo. Filipenses capítulo 2, como eu gosto desse texto. Então, conhecer a Jesus Cristo é conhecer a sua humanidade, o porquê que ele tomou esta forma, como que ele viveu neste mundo, e conhecer a Deus, a Ele como Deus, o ungido, o Filho unigênito, aquele que se esvaziou, aquele que foi colocado numa cruz, o próprio Deus. E quando ele fala, aquele que tu enviaste,
Esse enviaste aqui é muito significativo. Enviou para quê? Enviou por quê? O que significa esse enviar? Significa toda a obra. Tudo aquilo que ele executou em vida para redimir o seu povo eleito. Verso 4, veja como ele diz sobre isso. Ele resume aqui, ele dá explicações sobre esse enviaste. Ele diz, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Olha o enviaste aí. Olha o enviaste aí. Cristo está anunciando o evangelho aqui em 5 versos. E completo. Completo, irmãos. Nós temos aqui uma demonstração do que é o evangelho. Em 5 versos. Porque ele está falando com o Pai sobre o plano redentivo. É maravilhoso isso. Eu te glorifiquei na terra, em nítido contraste com o mundo perverso, representado pelos líderes judeus, que vemos tanto aqui perseguindo a Cristo. Jesus pode dizer que ele, percebam, o pronome, eu te glorifiquei na terra. Fazer a vontade do Pai tinha sido o seu maior prazer. Vamos lembrar aqui, capítulo 4, verso 34, rapidamente. Olha como era a vontade, o prazer de Cristo era fazer a vontade do Pai. 4,34, Jesus disse-lhes, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Tenho em vós a mesma atitude que houve, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que deve mover a sua vida? O quanto que Deus tem falado para nós nesta igreja a viver para Ele. Já estamos hoje, amados, no último mês, no último dia do mês. Amanhã já vira, amanhã já é agosto. Mais da metade do ano já foi. O que você fez para Deus neste ano? O quanto você o serviu, o quanto você se dedicou a Ele? E quanto tempo você perdeu? Por negligência. A vontade de Cristo, do início ao fim, é glorificar a Deus. Quantas vezes ele usa a palavra glorificar? Amados, fazer a vontade do Pai tinha sido o seu maior prazer e deve ser o nosso. Ele cumprir a missão que o Pai designara. Perceba que interessante que ele diz, completando a obra que me deste para fazer. Eu pergunto, nesse exato momento, olhando a cronologia histórica, ele já morreu? Já completou a obra? E como que ele encara toda a obra? Já feita. Já feita. Somente um Deus pode fazer isso. Somente um Deus que conhece os decretos tem a sua vontade perfeitamente alinhada com a do Pai. Porque é a mesma essência. Somente um Deus pode dizer isso. Encarar a obra como já concluída. Como não crer nesse Deus? Como não se sujeitar a este soberano que recebeu autoridade sobre toda a carne? Por isso que todos aqueles que não creem em Jesus serão condenados. Porque Ele é o Deus que foi enviado para os homens, em forma de homem. Ele conduzir essa obra em seu alvo predestinado. Ele a cumprira e a completara. Na verdade, historicamente falando, ele não tinha ainda sofrido na cruz, nem padecido. Mas ele tem o direito, ele tem a autoridade de falar como se também esse sofrimento já tivesse sido suportado. E a humanidade dele, conforme o Gessé pregou aqui, amados, no capítulo 12, lá no verso 27, olha que interessante. Agora minha alma está perturbada. O que direi eu? É Jesus falando aqui, tá? O que direi eu? Pai, salva-me desta hora?
E aqui que ele disse no primeiro verso? É chegada a hora. Chegou a hora. Pai, salva-me desta hora, mas para esta hora é que eu vim. Olha a humanidade de Cristo aqui. Olha o verso 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo: eu já o tenho glorificado. E novamente o glorificarei. Aqui você entende porque ele já tinha essa obra concluída. Porque Deus não é homem para mentir. Essa é a base do nosso ânimo, da nossa confiança. Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Ele tem autoridade. Amados, é maravilhoso ver isso. Aumenta a nossa confiança nele, nesta obra, aumenta a nossa fé, nossa sujeição. Verso 5 e último. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Vocês percebem que Jesus, no texto que eu li no capítulo 12, o Gessé pregou aqui, ele fica agoniado, angustiado com o momento do sofrimento. A humanidade de Cristo aqui é ali que está falando. Pois Cristo sentia fome, dormia. Sim, ele participava das nossas fraquezas humanas. Mas, amados, como que ele suportou tudo isso? Orando para que a vontade do Pai fosse feita. Sabe como você vai poder ter ânimo? Sabe como você vai conseguir caminhar resolutamente nesta vida? Apenas quando você colocar na sua mente que você deve viver para a glória de Deus, fazer a vontade dele, não a sua. Enquanto você quiser se satisfazer, e vimos isso na pregação de manhã, com as coisas deste mundo, com os meios deste mundo, a autossatisfação, nunca você vai encontrar satisfação nas coisas deste mundo. Nunca! Mas quando você encara as coisas deste mundo para fazer a vontade de Deus, aí tudo muda. Nós encontramos sentido, nós encontramos o propósito para o qual nós estamos aqui. Agora, se você passar a sua vida apenas para trabalhar, pagar as suas contas, criar seus filhos, qual que é o fim nisso mesmo, nessas coisas? O que Salomão disse? É como correr atrás do vento. É como correr atrás do vento. O meu alimento, disse Cristo, é fazer a vontade do meu Pai. Qual que é a sua? Qual que é a minha? Nós que somos cristãos. Pense nisso, amado. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Aqui retoma-se, irmãos, o pensamento do versículo 2. Jesus está novamente solicitando ao Pai que o glorifique. Desta vez, ele está pensando especialmente na recompensa de sua obra medianeira. Ele anela, o que o texto nos mostra? Que Cristo anela voltar para a casa do seu Pai. A glória de outrora, que tinha sido seu prazer antes da fundação do mundo, nunca estivera fora da sua mente. Como que nós devemos viver? Olha como Cristo ele viveu nesta terra, ele pisou aqui, mas com seu pensamento aonde? A sua mente aonde? Para o mesmo lugar ao qual ele dirigiu os seus olhos. Como que nós devemos viver aqui? O que a palavra diz sobre os cristãos? Que nós somos forasteiros. Já leu Peregrino? Você é peregrino. Você está passando por aqui. A sua pátria não é aqui. Cristo nos ensinou isso. O texto aqui nos mostra que ele estava com pensamento aonde? Porque essa solicitação aqui é para que ele retornasse para onde ele veio. Ele anelava pela eternidade o lugar aonde ele sempre esteve com o Pai.
Amados, ao longo de todo o seu ministério de sofrimento, ele, o homem de dores, anelava voltar para o que ele, pelo bem dos pecadores, havia voluntariamente deixado. Citando novamente Filipenses 2, diz lá que ele se esvaziou. De receber esse corpo humano foi receber fraqueza. Foi ele se colocar. Às vezes isso não entra na minha mente, pela complexidade que existe em um Deus eternamente santo pisar nesta terra e andar com a gente, com pecadores como nós. Amados, eu penso que pela santidade, analisando o texto como Abacuque, que Deus não consegue olhar para o pecado. Já leram isso? Como que foi para Cristo pisar neste solo corrompido? Como foi para Cristo, eternamente santo, ser tentado por Satanás, criatura? E aquela criatura ter a audácia de falar, me adore. Como foi para Cristo conviver todo esse tempo com Judas do lado dele? Eu estou falando do Deus eternamente santo. Eu não consigo exemplificar com palavras como que isso ocorreu. Mas algo eu posso afirmar aos irmãos à luz do texto, que ele anelava em voltar para o Pai. Pois ele diz: glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O Logos, o Verbo. Na verdade, o que Deus faz, Ele o faz para a sua própria glória. E Jesus é Deus. Mesmo em sua função de mediador, Ele é a pessoa divina que está falando suas palavras e realizando seus feitos. Não obstante, quando lembramos que Deus é amor, que segundo o quarto evangelho, João, as pessoas da Santíssima Trindade se glorificam mutuamente, e que a glória e a alegria do mediador, exaltado, inclui também esses elementos, que ele vive para fazer intercessão por aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Hebreus capítulo 7, verso 25. Ou seja, irmãos, a glória que Cristo tinha, ele permanece tendo, e agora ele é glorificado através dos filhos de Deus, através da obra concluída. Nós glorificamos a Deus através do cristianismo, através do evangelho e vivendo com base nesta mensagem de salvação. É assim que glorificamos ao Pai. Por isso, amados, nós temos que criar nossos filhos, não para que eles sejam profissionais, seja um bom advogado, um bom médico, não! Nós temos que criar os nossos filhos para servirem, glorificarem, honrarem, temerem a Deus. Se você tem filhos e ele hoje é um bom profissional, mas não está na igreja, você falhou. Você não foi um bom pai. Você falhou. Se o seu filho é apenas um profissional, tem um bom emprego, tem uma família, mas não está na igreja, não serve ao Senhor, você falhou. A nossa luta é apresentar o evangelho para os nossos filhos. Vivendo o evangelho. Essa é a nossa missão, irmãos. Estar no seu trabalho, porque você pode trabalhar, mas vivendo o cristianismo lá. Levando para aquelas pessoas perdidas os atributos de Deus. Através da sua vida, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. O Filho, amados, se gloria na glória do Pai e se regozija na alegria de todos os redimidos. Quando eles cantam, ele canta.
eu queria encerrar essa mensagem com um texto de Sofonias, capítulo 3, verso 17. Você pode pôr para mim, por favor? E vamos nos preparar para a ceia. Tá? O Senhor, diz o profeta, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Com o seu amor, a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. A palavra de Deus diz que quando um ímpio é reconduzido ao ouvir a mensagem da salvação, ele é resgatado, remido, existe festa no céu. Correto? O céu se alegra. Cristo se alegra pelo resultado da sua obra. E automaticamente o Pai é glorificado nisso. A mensagem da salvação para perdidos é justamente o que traz regozijo ao coração de Cristo. E essa é a nossa missão aqui. Falar dessa mensagem para que a obra de Cristo realmente seja algo de alegria para nós e para o próprio Deus e para a própria Trindade. É isso que nós devemos fazer. E Cristo aqui apresenta então a primeira parte da sua oração ao Pai. A oração sacerdotal. Semana que vem veremos ele orando pelos discípulos. E contém muitos ensinamentos ali. Mas apenas nesses 5 versos foi ratificado o plano de redenção, o pacto redentivo. E concluído pela mediação, obra, vida de Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos anunciar isso agora através do sacramento da ceia. Quem participa da ceia, irmãos? Aqueles que são membros nesta igreja e que a igreja tem capacidade de constatar que está vivendo em comunhão com Cristo. Então, nós, por cuidado com os visitantes e por não conhecê-los a procedência, nós não o admitimos na ceia. Então, nesta igreja nós temos uma ceia semi-restrita, tá? Claro que se tivermos capacidade de analisar a vida do irmão e realmente constatar que é um cristão que tem vivido em comunhão, ele seria admitido. Mas quando não conhecemos, isso não acontece. Também não participa da ceia aqueles que estão passando por algum processo disciplinar, aonde foi caracterizado que houve um rompimento com a comunhão com o corpo, por mentira, por pecados, enfim. Então esses também não participam. E também aqueles que não professam a fé, não foram batizados e não professaram publicamente essa fé. Então é para membros batizados por imersão e aqueles que têm caminhado em comunhão. Por quê? Pelas palavras do próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 10 primeiro. Verso 16 e 17. Diz o seguinte, as palavras do apóstolo Paulo. O cálice de bênção que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ter comunhão com o sangue é estar inserido neste pacto de graça. É ter recebido a fé na obra de expiação. Tá? O pão que nós partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Aqui ele já fala de um caráter visível. Ok? Fala de um corpo existente. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos somos participantes de um só pão. Então, ceia está para comunhão. E, primeiramente com Cristo e segundamente com a igreja visível dele. Porque onde está o corpo de Cristo? É a igreja. Tá? A igreja é o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça. E Paulo exorta essa igreja, onde traz mais luz sobre este fato. Agora no capítulo 11, verso 20 a 22. Portanto,
quando vos ajuntais em um lugar, isto não é para comer a ceia do Senhor. Porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e um tem fome e o outro está embriagado. O que está acontecendo aqui então nessa igreja? Divisões. As pessoas não estão tendo comunhão uma com as outras. E olha o que ele continua dizendo. Não tendes, porventura, casas para comer e beber? O que ele está querendo dizer com isso? Se é só para comer e beber e não ter comunhão, faça isso na casa de vocês. Coma pão e beba lá. Olha como ele complementa. Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aos que não têm. O que vos direi? Devo louvar-vos? Eu não vos louvo. Por isso, amados, o que pretere participação na ceia do Senhor é estar ativamente, com comprometimento, com uma igreja local. Tá? Para isso, eu gostaria de ler os versos 27 a 30, e você que irá participar da ceia, você aplique isso na sua vida. E faremos uma oração de autoexame. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, tem dúvida do que é tomar indignamente? Ele já explicou. É não discernir o corpo. É não estar em comunhão. É não crer, ter uma fé espúria. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Então, o que essa igreja adota aqui como medidas na ceia do Senhor, na verdade, é um grande cuidado e zelo pelas almas, pela seriedade do que é isso. Tá? Então, amados, que possamos orar nesse momento, tá? Por todas essas almas, principalmente, para que a mensagem alcance essas pessoas e elas possam ser inseridas num corpo. Porque é motivo de alegria, como vimos. Isso traz glória para o Pai. A obra redentiva de Cristo. Mas você que já está nesta igreja, examine-se a si mesmo. Peça perdão pelos seus pecados e seja admitido e se participe. Amém? Vamos orar? Busque isso no Senhor.